E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Para quem não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino, professora do quinto ano aqui no Rio Educa na TV. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes e estou hoje usando um vestido longo estampado com amarelo, lilás. Estou gravando aqui no estúdio da Multirio. E agora eu queria dizer a vocês também que eu estou muito feliz em saber que vocês têm participado aí, que vocês têm acessado o nosso aplicativo Rio Educa em Casa, que vocês já sabem que é gratuito e também através aí da Band, né, assistindo sempre as nossas aulas. E para trazer o tema da nossa aula, vocês já sabem também, quem vem com a gente é a Lorena e o Cauã. Por favor, Lorena e Cauã, tragam aí o tema da nossa aula de hoje, por favor. Isso aí, crianças, muito obrigada. O tema da nossa aula de hoje é a pontuação nos textos, a revanche. Ô professora, fiquei na dúvida aí. A gente vai falar sobre o quê? A pontuação nos textos ou a gente vai falar sobre revanche? Muito bem observado, aluno aí do quinto ano. A gente vai falar, na verdade, sobre os sinais de pontuação. Só que tem uma revanche aí, vocês vão entender por quê. Eu já estava com a minha aula aqui de hoje bem completinha, tudo certo para trazer para vocês, a partir aí de uma ideia que o Cauã me trouxe. Ele estava com uma dúvida aí numa coisa que ele escreveu que eu vou mostrar para vocês já já, e eu ia fazer justamente isso, trabalhar esse texto com vocês. Mas aí estava eu assistindo a Band, quando de repente eu vejo o professor Felipe, do quinto ano, aquele que fez uma dancinha aqui na Multirio com uma pochete, sabe? Aquela musiquinha aí que tá bombando nas redes sociais. Ele mesmo. Ele simplesmente pegou uma conversa nossa e colocou lá na aula. Vocês acreditam nisso? E sem me contar nadinha. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa quando eu vi. E pior, a nossa conversa não tinha sinal de pontuação. Ele colocou lá nos sinais de pontuação símbolos aleatórios e disse que fui eu que mandei para ele daquele jeito. Mas não foi não. Eu vou mostrar hoje para vocês que não foi bem isso. Mas nós somos amigos, né? Então é só uma brincadeira. Mas aproveitando que o mundo dá voltas, né? Sou eu que estou aqui hoje e vou trazer umas conversinhas que a gente teve para vocês verem. Vou mostrar então para vocês a nossa primeira conversa e eu quero que vocês percebam aí se eu coloquei ou não os sinais de pontuação. Vamos ver junto comigo, por favor? Eu vou ler então a conversa que eu tive com o Felipe para vocês verem. Para começar, ele tinha mudado a minha foto lá do meu celular e colocou uma foto bem engraçadinha. Aí eu fui lá e também coloquei uma deles para vocês verem, mas vamos lá. Oi, Felipe, tudo bem? Como é que você está? Oi, Mirela, tranquilo, tudo bem com você? Ah, que bom, tudo bem por aqui também. Me diz uma coisa, você já viu o arquivo que eu te mandei? Ainda não. Eu estava aqui fazendo um lanchinho, comendo um bolo de chocolate. Boa, também gosto de bolo de chocolate. Olha, muito fácil de fazer. Depois eu te passo a receita, quer? Mamma mia! Quero sim. Mas será que você pode abrir o arquivo que eu enviei? É para nossa aula. Claro, mas só um minutinho que já vejo e te chamo aqui. Eu estou saboreando o meu bolo. Pessoal, vocês perceberam aí na nossa conversa que eu coloquei ali os sinais de pontuação, não foi? Então, alguma coisa aconteceu de errado. Eu acho que foi bom até para o Felipe ver que o problema deve estar aí lá no aparelho dele, que deve estar com algum editor ortográfico aí bem antigo e ele precisa atualizar. Bora parar de preguiça e vamos atualizar esse corretor aí, hein, Felipe? E outra coisa que vocês devem ter percebido, que o professor adora bolo de chocolate, né? Bom, mas voltando aos sinais de pontuação, como o Felipe não me respondeu, porque eu acho que ele estava lá com esse bolo, né? Então, ele acabou me dando o bolo, não me respondeu e eu fiz o seguinte. Para não deixar o Cauã na mão, eu coloquei lá os sinais de pontuação e enviei para ele, né, para o professor Felipe, para aguardar uma resposta dele. Vou mostrar para vocês as duas versões. A primeira, que é a versão do Cauã, sem os sinais de pontuação. E depois, a minha versão, que eu mandei também para o professor Felipe. Vamos ver se está com os sinais de pontuação aí ou se tem símbolos aleatórios, como ele disse? Vamos ver no slide, então. Olha, essa é a versão do Cauã. Percebam que o texto está escrito, né, sem nenhum sinal de pontuação. Agora vocês vão ver a minha versão no próximo slide. Essa é a minha versão. Vocês estão vendo aí que eu coloquei os sinais de pontuação? Pois é. Agora, o Felipe diz para mim que não tem sinal de pontuação aí, pessoal. Como ele não me respondeu até agora, eu coloquei os sinais de pontuação e a gente vai trabalhar ele aqui na nossa aula hoje.
que eu fiz? Para não deixar o Cauã na mão, coloquei os sinais e vou explicar agora para eles como é que usa cada um desses sinais de pontuação. E já que vocês estão aqui comigo, então vamos aproveitar e vamos juntos aprender e relembrar, porque a gente já falou sobre eles. Mas vamos relembrar um pouquinho para que serve cada sinal de pontuação? Então vamos lá no quadro comigo. Pessoal, só para a gente relembrar um pouquinho antes da gente chegar aqui no quadro, vocês sabem, vocês lembram para que serve os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação, eles são símbolos gráficos que eles servem ali para dar uma coerência, uma coesão no nosso texto. Na verdade, eles dão um sentido àquilo que a gente quer dizer. Quando a gente escreve, fica mais fácil, porque a gente vai lá e coloca o ponto adequado. Mas quando a gente fala, reparem, a gente não diz qual é o nome do sinal de pontuação que a gente vai utilizar. E como é que a gente faz isso, então, para saber o que eu estou querendo dizer? Bom, na verdade, a gente precisa dar entonação à frase. A gente pode utilizar aí a expressão corporal, facial. É importante que a gente faça isso, porque senão a frase ela vai ficar igualzinha, principalmente na fala. E os sinais de pontuação, eles ajudam muito a quem está lendo aquela história, aquele texto, porque quem escreveu sabe o que ele quis dizer, mas quem está lendo, se não tiver o sinal de pontuação, como é que fica, né? Então vamos lá. Por exemplo, se eu disser assim para vocês, o professor Felipe, pessoal, comeu um bolo de chocolate. É uma afirmativa, então a gente utiliza o ponto final. Agora, vou falar ela de uma forma diferente. O professor Felipe comeu o bolo de chocolate? Bom, aí tem uma entonação diferente nessa frase. Então eu utilizo o quê? O ponto de interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta. Bom, já deu para relembrar? Vamos aqui para o quadro para a gente, então, saber o nome dos pontos e também para falar para que cada um serve. Eu acho que essa é fácil, né, pessoal? Qual o nome desses sinais de pontuação que a gente vai ver aqui no quadro? Então, vamos lá comigo. Bom, a gente tem primeiro aquele ponto ali que a gente chama de quê? Ponto de interrogação. O de baixo também é conhecido da gente, né? O ponto de exclamação. Esse aqui é facinho, pessoal. O quê? 2 pontos. Então, vamos colocar o nome dele aqui do lado. O de baixo, ponto final. Que eu vou escrever aqui porque estou sem o papelzinho. Falha minha. Bom, o de baixo, a gente tem o travessão. Depois a gente tem a vírgula. E esses 3 pontinhos, pessoal, qual é o nome? Reticências. Bom, a gente já fez a primeira parte, saber o nome de cada sinal. Existem outros, professoras? Existem, só que hoje a gente vai falar sobre eles, tá? Bom, para que serve aí o ponto de interrogação? Olha aí, para que serve o ponto de interrogação? Ele serve para indicar uma pergunta, pessoal. Olha aqui, ó, indicar uma pergunta. E o ponto de exclamação? O ponto de exclamação, ele serve para expressar alegria, surpresa. Ele também serve quando a gente está com medo, a gente leva um susto, sabe? Indignação. E aí, no final da frase, ao invés de a gente colocar um ponto final que serve para quê? Serve para encerrar, né, aquela ideia, para dizer que está concluída a nossa ideia, a gente coloca um ponto de exclamação. Bom, deixa eu botar ele um pouquinho aqui para baixo, porque faltam os 2 pontos. Os 2 pontos servem para quê, pessoal? Os 2 pontos, eles servem para indicar uma pausa, uma explicação que a gente vai fazer dentro do texto, uma indicação que vai iniciar uma fala, um discurso direto. Então, ó, os 2 pontos, eles servem... ficou pequeno. Os 2 pontos, eles servem, na verdade, para isso, indicar uma pausa, uma explicação, uma enumeração, uma frase que a gente tem que enumerar, por exemplo, quantas coisas a gente vai comprar no mercado ou então na feira. E o discurso direto, como eu falei para vocês. O ponto final, a gente já conversou e disse que serve para indicar que a ideia foi concluída, que ela foi finalizada. O travessão, pessoal. O travessão, ele indica para a gente o início de uma fala ou uma ênfase dentro de um texto que a gente quer dar um destaque. Então, vamos colar aqui o travessão. Eu vou abaixar um pouquinho porque não vai caber. Então, vou ajeitar aqui para não ficar muito confuso. Para que serve o travessão, como a gente falou?
para indicar que está começando um discurso direto, né, uma conversa, ou para dar ênfase no texto. Alguma coisa que a gente quer explicar. E a vírgula, pessoal? A vírgula tem várias funções. A gente vai falar de algumas delas aqui hoje. A vírgula indica uma pausa ligeira no texto. Quando a gente quer falar alguma coisa, mas a gente não quer concluir, mas a gente precisa dar aquela respirada, a gente utiliza a vírgula. Mas ela serve para um monte de outras coisas também. Ela serve, por exemplo, para isolar um vocativo, um aposto, para também enumerar aquelas situações que a gente falou, por exemplo, no mercado, quantidade de material que você está levando, depois de 2 pontos, quando a gente for colocando ali os elementos, a gente vai separando por vírgula. Bom, e as reticências? As reticências, será que vocês conhecem? As reticências, elas são usadas para quê, pessoal? Para dar um suspense na frase, para interromper uma ação, às vezes de propósito. Ela indica, então, uma interrupção da fala ou da escrita no texto, de um pensamento ou, então, uma omissão de propósito, né? Como acontece um suspense e a pessoa para de falar, reticências. Bom, então, esses são os sinais de pontuação que a gente falou hoje, o nome de cada um para vocês relembrarem e para que serve cada um deles. Relembraram? Ficou muito difícil? Agora, eu queria fazer o seguinte, contar com a ajuda de vocês, já que o Felipe me deu o bolo e não me ajudou, eu queria saber se vocês podem me ajudar a ajudar o Cauã, pessoal. Eu pontuei aqueles textos, mas eu queria explicar para o Cauã o motivo de cada sinal de pontuação estar naquele lugar. Então, vocês vêm comigo, já que vocês estão aí me assistindo? Que tal aproveitar e a gente agora colocar aqui o texto e pontuar juntos? Agora a gente já sabe, já relembrou aí para que serve cada sinal de pontuação. Então, agora vamos juntos colocar isso em prática dentro do texto? Então, vamos lá, eu vou tirar tudinho daqui e a gente volta com o texto. Então, quinto ano, esse aqui é o texto que o Cauã escreveu, que eu mostrei para vocês já lá num slide. Vou contar rapidinho para vocês o que ele escreveu. Sábado de manhã, Cauã foi até o mercado e comprou os ingredientes para fazer o bolo. Ele comprou farinhas, ovos, açúcar, leite, margarina e achocolatado, mas na hora de fazer o bolo com a sua avó, lembrou que faltava o fermento. Ele ficou muito chateado e disse para sua avó: "Vó, e agora o que vamos fazer, meu querido? Não se aborreça, vamos pensar em uma solução", disse sua avó. Cauã, todo empolgado, grita: "Já sei, vou ligar para o vovô que está na rua com a Dandara e vou pedir para ele comprar para a gente." "Que ótima ideia, Cauã. Eu disse que não adiantava se chatear e sim pensar em uma solução." Logo em seguida, eles chegaram com o fermento, Cauã fez o bolo com a sua avó e horas depois já estava pronto. Foi um sucesso. Todos comeram no lanche da tarde e Cauã recebeu muitos elogios e ele ficou muito feliz por não ter desistido. Pessoal, esse foi o texto que o Cauã mandou para mim. O que aconteceu? A avó dele decidiu fazer um bolo junto com ele e pediu para ele ir lá no mercado fazer uma comprinha, porque faltavam alguns ingredientes. Só que na hora que eles começaram a fazer o bolo, pessoal, sabe o que estava faltando? O fermento. E aí o Cauã ficou muito chateado porque ele queria fazer esse bolo para o lanche da tarde. E ele teve essa ideia de ligar para o avô que estava na rua. Só que eu acho que ele ficou tão chateado e tão preocupado porque não tinha o fermento, e aí ele esqueceu de colocar todos os sinais de pontuação. E é por isso que agora a gente vai colocar esses sinais e vai ajudar ele e assim a gente vai aprendendo também. Então vamos lá. Sábado de manhã, vírgula. Por que vírgula? Porque toda vez que a gente for indicar um lugar, né, ou um tempo, a gente vai colocar a vírgula para separar isso do restante da frase. Então, sábado de manhã, Cauã foi até o mercado e comprou os ingredientes para fazer um bolo. Ponto final. Ele encerrou, concluiu a ideia dele. Ó, percebam que aqui ele começa com letra maiúscula, o que é uma outra dica, né? Quando a gente tem uma letra maiúscula, se não for o nome próprio, né, de uma pessoa, de um lugar, significa que aquela frase anterior, ela foi encerrada, e por isso a gente começa ali com a letra maiúscula. Bom, ele comprou. Comprou o quê, pessoal? A gente vai começar a enumerar. Lembra que eu falei que quando a gente vai fazer enumeração, a gente coloca 2 pontos? Então, ele comprou 2 pontos. Farinha, vírgula, ovos, vírgula, açúcar, vírgula, leite, vírgula, margarina e achocolatado, ponto final. Professor, e essas vírgulas todas? É para separar realmente esses itens que ele vai fazer, ela vai precisar comprar. Ponto final, porque encerrou a ideia. Bom, mas na hora de fazer o bolo, esse mais, ele tem sentido aí uma ligação com a frase anterior. E ele está querendo dizer que aconteceu alguma coisa ao contrário do que ele tinha planejado. Então, esse mais, depois dele a gente tem uma vírgula. Bom, continuando. Mas, na hora de fazer o bolo,
com a sua avó, vírgula. Então, aqui a gente coloca uma outra vírgula para dar uma pausa naquilo que a gente está falando. Lembrou que faltava o fermento, ponto final, encerrando a nossa frase. Ele ficou muito chateado e disse para a sua avó. Se ele disse para a sua avó, a gente tem que colocar aqui os 2 pontos, indicando que vai vir aí uma fala. E para indicar que a fala está começando, a gente coloca o quê? O travessão. E aí ele faz uma pergunta. Vó, vírgula. Por que essa vírgula, professora? Porque ele está chamando, é o vocativo. Vó, e agora? Ponto de interrogação. O que vamos fazer? Outra pergunta. Então, a gente coloca o ponto de interrogação novamente. E aí ela continua. Meu querido neto. Quando ela fala meu querido neto, a falha é dela. Então, a gente coloca o travessão para indicar que ela está falando. Meu querido neto, vírgula. Porque é um chamativo. Ela está chamando o Cauã, né? Falando dele. Não se aborreça. Vamos pensar em uma solução. Bom, não se aborreça, vírgula. Vamos pensar em uma solução. Aqui a gente coloca um travessão, um ponto, um travessão, porque vai indicar a fala da avó. Disse a sua avó, ponto final. Cauã, todo empolgado, grita. Cauã, todo empolgado, a gente vai fazer o quê? Cauã, vamos colocar a vírgula, porque é o nome do Cauã, né? É um vocativo. Todo empolgado, grita. Se ele vai falar, 2 pontos. Então, a gente continua. Já sei, vou ligar para o vovô que está na rua com a Dandara e vou pedir para ele comprar para a gente. Então, quando ele diz já sei, primeiro ele disse, indica o quê? Travessão para a gente saber que ele está começando a frase. O já sei, gente, ele está muito empolgado. Então, a gente pode usar aí um ponto o quê? De exclamação. Vou ligar para o vovô, só que aqui, ó, tinha que ter uma letra maiúscula, esse V tá minúsculo. Vou ligar para o vovô que está na rua, com a Dandara, vírgula. E vou pedir para ele comprar para a gente. Pode ser um ponto final, encerrando a ideia. Se você quiser também, você pode colocar uma exclamação por achar que ele está muito feliz. Aqui, ó, que ótima ideia, Cauã. Aqui sim a gente pode colocar, com certeza, um ponto de exclamação. Vamos lá. Que ótima ideia, Cauã. Bom, como aqui é a fala da avó, então a gente coloca aqui o travessão indicando que é a fala da avó. Que ótima ideia, Cauã. Aqui a gente coloca um ponto de exclamação, porque ela também ficou muito feliz. Eu disse que não adiantava se chatear e sim pensar em uma solução. Ponto final. Logo em seguida, vírgula. É o mesmo caso lá do sábado de manhã. A gente está o quê? A gente está indicando um tempo. Eles chegaram com um fermento. Ponto final. Cauã fez o bolo com a sua avó e horas depois já estava pronto. Aqui a gente pode colocar ou um ponto final ou a gente pode colocar um ponto de exclamação. Então, logo em seguida, eles chegaram com o fermento, Cauã fez o bolo com sua avó e horas depois já estava pronto. Ponto final. Foi um sucesso. Ponto de exclamação. Foi um sucesso. Todos comeram no lanche da tarde e Cauã recebeu muitos elogios. Ponto final. E ele ficou muito feliz por não ter desistido. Bom, pessoal, sinais de pontuação é isso mesmo. A gente vai praticando, a gente vai exercitando. Até eu mesma, às vezes, esqueço. É preciso a gente ter muita atenção. Mas assim, a gente ajudou o Cauã, a gente treinou um pouquinho e relembrou para que serve cada um desses sinais. Bom, relembrando o que a gente falou, é que o sinal de pontuação ele é muito importante justamente para a gente poder compreender o sentido do texto, da frase. A gente viu aqui que se a gente mudar um sinal de pontuação, a gente muda totalmente esse sentido, certo? E a gente precisa fazer justamente isso, exercitar, ler muito, escrever. E hoje a gente relembrou alguns sinais que a gente já tinha falado numa aula anterior. O ponto de interrogação, o ponto de exclamação, a vírgula, 2 pontos, a reticências, ponto final. Mas, para a nossa aula, né, que já está se encerrando, a gente vai ter aquele desafio.
E o desafio é continuando essa história do Cauã, porque ele ficou muito feliz e tal, que ele fez o bolo, só que lá no mercado, vocês acreditam que a Dandara estava lá com o avô e ela pediu algumas coisinhas para o avô comprar, porque ela viu tanta coisa gostosa, que ela resolveu pedir algumas coisas, se fosse possível, para o avô dela comprar para aquele dia, para contribuir aí para o lanche deles. Então, vamos lá para o desafio do quinto? Vamos ver no nosso próximo slide, e aí eu quero que vocês peguem um caderno, um lápis e escrevam exatamente o que está aí no slide que vocês vão ver agora. Bom, no desafio do quinto tem essa história que eu falei para vocês da Dandara, que é a prima do Cauã que estava lá no mercado. Então, só que agora vocês vão substituir esses símbolos aleatórios que o Felipe falou lá na aula dele pelos sinais de pontuação. Copia aí do jeitinho que tá e depois você pode transcrever esse texto retirando esses símbolos, né, a maçãzinha, os balões, e colocar o símbolo, o sinal de pontuação correto, que são aqueles que a gente viu aqui hoje, né? Ponto, exclamação, interrogação, 2 pontos. Que tal, hein? Vamos começar a exercitar ainda agora? Então é isso, quinto ano. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau!